Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Pia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. Hoje eu vim aqui trazer alguns livros para vocês que eu não esperava gostar, mas eu acabei gostando. Comecei a ler Drácula, eu nem sabia que a narrativa era epistolar, uma narrativa contada baseada nos diários e nas cartas dos personagens que são envolvidos na história do Drácula. Uma história que começou bem lenta, eu admito, mas quando você vai pegando assim do meio pro final, foi frenético e você nem percebe que você tá lendo os diários, as cartas, você só tá ali imersa naquela história. A linguagem do livro, o cenário, a atmosfera que o livro começa a apresentar só contribui ainda mais para essa figura icônica do Drácula. Não é à toa que esse livro é um clássico porque é muito bom. A parte do que a gente conhece de vampiros, de características que são comuns e várias histórias de vampiro hoje são graças ao Drácula. Existiram histórias de vampiro antes do Drácula, mas eu acho que esse livro foi um grande marco para como a gente conhece os vampiros hoje. Se você ainda não leu Drácula, você pode começar a se assustar um pouquinho por uma narrativa um pouco diferente, mas dê uma chance porque é muito bom e conforme você vai entrando nessa história, você vai se importando cada vez mais com os personagens, com o que vai acontecer, com como derrotaremos o Drácula. O Drácula aqui é o vilão completo, não vamos romantizar o Drácula nesse livro. No livro clássico, bem antigo, tem uma personagem feminina muito forte e importantíssima para o enredo todo e para a resolução de tudo. Se você ainda não conhece Drácula, é um clássico que vale muito a pena ser conhecido. O clássico que eu li, que eu não esperava nada, é Eu Sou a Lenda. Filme, mas eu admito que eu não vi o filme e, para falar a verdade, eu não sabia nada sobre esse livro. É você pegar o conceito e se a pandemia que a gente viveu na verdade fosse de vampirismo. Pra ter ideia, antes de ler o livro, eu pensei que era sobre zumbis, mas é sobre vampiros. Livro mais intimista que a gente vai estar muito conhecendo o interior desse personagem, o único sobrevivente e como que aconteceu tudo para ele ser o único sobrevivente, para terem vampiros para todos os lados, sempre querendo pegar ele. Os vampiros estão sempre ali batendo na casa dele, ele tentando proteger a casa dele, ele tentando pegar os recursos para continuar sobrevivendo. Aí vão acontecendo algumas outras coisas que eu não vou falar, que são spoilers, pra acontecer um plot twist. Se tornou um favorito como o Drácula é, mas é um livro muito bom, muito interessante pra conhecer. Principalmente se você gosta de livros que vão acompanhar muito mais o interior dos personagens, sobre como eles se sentiram, sobre o que aconteceu, sobre grandes coisas que mudaram o mundo e como isso afetou a humanidade. Livro bem rápido de ser lido, bem fluido. Também é uma indicação de vampiro, mas ele é mais se você gosta de uma história de terror, de o bem derrotando o mal. Esse é mais uma história pós-apocalíptica, o que aconteceria se a pandemia fosse de vampirismo. Mais um que vale a pena ser conhecido. Esse livro eu não sabia absolutamente nada sobre o enredo, sobre nada dele. Eu apenas tinha visto uma booktuber que eu gosto de acompanhar, que tem um gosto mais ou menos parecido com o meu, falar que gostou. É bem comum que vocês vão perceber, ou eu não sei absolutamente nada de um livro e pego mesmo assim, ou eu sei tudo sobre esse livro e pego porque eu quero conhecer mesmo assim. Esse livro me surpreendeu muito. Foi um daqueles livros que eu peguei, abri as primeiras páginas, li as primeiras linhas e falei, vai ser favorito. Com uma narrativa poética, sem ser chata, porque vai falar sobre sonhadores, sobre os sonhos que a gente tem quando a gente deita e dorme, e os sonhos que a gente tem de coisas que a gente quer alcançar, de esperança. Livro que vai falar sobre deuses e criaturas dos deuses, sobre traumas, que vai mexer um pouco com as expectativas que a gente tem sobre uma fantasia. Para que fala muito sobre amor, tanto o amor romântico que acontece no casal principal, quanto os laços que vão sendo construídos, o que as pessoas são capazes de fazer por amor. Meus livros favoritos. Então, se você ainda não conhece a duologia do Estranho Sonhador, o que você está esperando? Em Renegados, nós vamos estar num mundo onde heróis existem, mas também existem vilões, e a gente vai acompanhar uma vilã. Os vilões tiveram sua queda através dos heróis e agora eles querem se reerguer. E essa vilã vai ter que se colocar no meio dos heróis para poder montar um plano para derrotar os heróis. Se no meio disso ela se apaixonasse e fizesse amigos verdadeiros entre os heróis. Um livro muito rápido, muito fluido, é um livro mais jovem, frenético, que tem muita ação, vai descobrindo coisas aos poucos, junto com a personagem principal, e você vai torcendo para ela, você vai
entrando nessa história, você quer que ela dê certo, mesmo ela sendo uma vilã. Você gosta de torcer pelos vilões, uma história cheia de poderes e batalhas, e jovem, você vai adorar os renegados. Mulherzinhas, a gente vai acompanhar a história das irmãs March. Uma tem seus próprios desejos, suas próprias peculiaridades, a gente vai vendo elas crescerem, elas brigarem, elas fazerem as pazes. É que às vezes você falando assim, você não dá muito valor, mas quando você tá lendo, o coração quentinho, o aconchego que essa história passa, a história delas, você meio que cresce com elas, você torce a todo momento por elas, indo torcendo pelos bons momentos, chorando. Tem um momento assim muito difícil que se passa nessa história e você passa junto com elas. A história mais simples, digamos assim, não é tipo um livro de fantasia cheio de batalhas, de política. É a história dessas irmãs e é maravilhosa. Eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Eu já vi todas as adaptações possíveis de Sherlock Holmes. Mas quando eu peguei os livros pela primeira vez, eu abandonei os livros porque eram narrados pelo Dr. Watson. Um tempinho depois, cresci um pouquinho mais e eu peguei os livros e eu devorei todos eles. Sherlock Holmes dispensa apresentações, a criação de Sir Arthur Conan Doyle. Cada um dos livros nós vamos acompanhar uma ou mais narrativas do Sherlock resolvendo algum caso, mas todos eles narrados pelos olhos do Dr. Watson. Os momentos que o Watson é fã demais até do Sherlock Holmes e a gente fica meio se acalma. Não dá pra negar que as histórias são muito legais. Tem as vívidas memórias de quando eu estava lendo O Cão dos Baskerville. A atmosfera meio que de terror que aquele livro tem, de tudo que eles vão descobrindo com o tempo. Casos são sempre muito interessantes. Se você se acostuma com a narrativa do Watson, você só devora todos os livros de uma vez. Se você, assim como eu, ama história de mistérios, você precisa conhecer Sherlock Holmes. Os originais do Arthur Conan Doyle. Os que eu falei até agora ou são únicos ou a série toda eu gostei. Mas esse livro em específico, A Casa de Hades, é um livro que se destaca numa série que eu achei muito mediana. Eu vou revelar que eu até abandonei Heróis do Olimpo antes de pegar esse livro. Falei, já comecei, já tô na metade, então vou pegar A Casa de Hades e eu quero terminar essa série. Porque pra mim, esse é o melhor livro da série, disparado. O livro de Heróis do Olimpo eu não gostei. E você me pergunta se eu preciso do Percy na série do Rick Riordan pra eu gostar da série. E eu digo sim. O Percy é um dos meus personagens favoritos, não ouse tirá-lo de mim. Vou falar muito sobre esse livro, que ele é o terceiro ou quarto volume de uma série. Então ele tem muitos spoilers do que acontece nessa série. Dizer que o Percy e a Annabeth passam por coisas muito difíceis, coisas que vocês veem até na capa do livro, mais ou menos. Que a gente vai passar por muitos desafios que lembra muito os primeiros livros de Percy Jackson. Passavam por aquelas coisas que pareciam ser impossíveis. O que eles passam nesse livro também parece ser impossível, que eles nunca vão ganhar. Mas você torce mesmo assim. Claro, tem o Percy e a Annabeth como os principais do livro. Se vocês me perguntarem se eu recomendo a série Heróis do Olimpo, por esse livro, vale a pena ler a série toda. Esses foram os livros. Se vocês tiverem mais ideias de listas para eu indicar livros para vocês, podem deixar isso nos comentários. Seu like para apoiar meu canal, que vai ser muito importante para mim. Se inscrevam para mais livros e arte. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!